Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Como sempre, é um prazer recebê-los aqui. Esse episódio está começando de uma forma diferente e eu queria pedir desculpas para vocês. Olha só, esse episódio foi gravado e pelo conteúdo que foi entregue nele, eu preferi não gravar um novo episódio e usar esse episódio mesmo. A gente teve um problema técnico na gravação do áudio, na captação do áudio, e o áudio ficou sendo captado através de um outro microfone, de uma outra parte do equipamento. Então, em alguns momentos o áudio vai estar ruim, mas eu peço desculpas a você e peço que você assista o episódio que vai ser de extrema importância. A gente falou sobre armamentismo, que é um assunto muito polêmico no Brasil hoje. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu tenho certeza que mesmo com áudio com baixa qualidade, você vai aprender muito com esse conteúdo. Então, continue aqui, assista o episódio e, mais uma vez, mil desculpas. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 11 aqui do podcast. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante curioso e bastante polêmico nos últimos tempos. Vamos falar sobre armamentos, vamos falar sobre esse movimento armamentista que temos no Brasil agora. Estamos com duas feras aqui, eu tenho o prazer de falar sobre esses currículos aqui, ó. Estamos com o Thiago, ele é bacharel em Direito, oficial de cartório, atirador esportivo e é presidente do Clube de Tiro 762 na cidade de Ubá. Estamos também com o Daniel, que é advogado e é atirador esportivo, e ele não colocou aqui que ele é faixa preta em jiu-jitsu. O cara é duro, hein? Muito prazer receber vocês aqui. Uma satisfação enorme receber pessoas aí de um tema bastante curioso, que é esse movimento armamentista. Aqui nesse episódio, vamos tirar um pouco desse lado ruim, né, que fala muito disso. Então, o espaço é de vocês, podem se apresentar aí. E, mais uma vez, é um prazer recebê-los aqui. Tontinho, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, estar aqui com o Thiago, que é meu professor do Tiro Esportivo, desde o Tiro Esportivo. Thiago sempre foi meu professor, sempre foi meu instrutor. Então, é um grande prazer. É um assunto polêmico, é um assunto que tem um viés social, político, né, ideológico, que sofre influência de tudo isso. Então, de fato, é um assunto polêmico. Mas é um assunto também que ele traz consigo uma narrativa errada, muito grande, né? Existe toda uma mistificação em cima não só do tiro esportivo, mas do armamentismo, e hoje a gente vai tentar desfazer esse misticismo. Você agradecer a oportunidade, né? Realmente é um assunto polêmico, e agora está em moda, né? Por causa dessas restrições, desses novos decretos, essas coisas. Mas eu acho que a importância maior do tiro esportivo, da importância da arma, no caso, é a necessidade de, teoricamente, a única coisa que preserva a nossa vida, a gente fala de segurança, é a possibilidade do acesso à arma. Eu não me sinto muito à vontade de terceirizar a segurança da minha família. Todas as pessoas que eu amo, geralmente as pessoas que gostam de armas porque são pessoas que têm a forma de arma, pessoas que amam, que querem proteger, né? E esse é o sentido, teoricamente, do ser humano ter acesso à arma. A gente está preparado para alguma coisa que possa vir a acontecer e causar um problema para quem a gente gosta. Só para complementar, você está falando ontem, eu tinha uma oportunidade de estar fazendo coisa muito, vocês são muito advogados. E aí eles estavam assustando as possibilidades, né? As situações que podem haver numa flexibilização melhor do porte, de arma de fogo, e aí para as pessoas entenderem, assim, existe uma diferença entre o porte de arma de fogo e a posse de arma de fogo, né? A posse de arma de fogo é a pessoa que pode ter a arma, ela vai ter autorização da Polícia Federal para ter uma arma dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua residência, para a defesa. Sim.
Já o porte de arma de fogo, quando a Polícia Federal ela defere o pedido da pessoa para que a pessoa possa portar a arma, levar a arma consigo, sair com ela de maneira velada, escondida e tudo mais. E a gente conversando sobre isso, se a sociedade brasileira ela tem, se ela é madura o suficiente para poder ter, né, as pessoas terem um porte de arma, assim, para essa flexibilidade. E assim, na verdade, se a gente pegar até a década de 90, já existia essa flexibilidade e a gente tinha um índice de crimes violentos com arma de fogo muito menor que a gente tem hoje. Né? Sim. E aí você tocou no assunto que eu faço jiu-jitsu e tudo mais, eu fiz um paralelo entre o jiu-jitsu e a arma de fogo. Para a pessoa que é um artista marcial, pessoa que está acostumada, que cresceu dentro das diretrizes da arte marcial, essa pessoa tem um autocontrole maior, né? Então, assim, eu, por exemplo, não me coloco em situações que possivelmente eu estaria em risco. Eu não gosto de ir com uma festa e ficar num lugar lotado, eu tenho cuidado se eu estou sentado num ambiente que é desconhecido, que eu estou de costas para a rua. Então, assim, tem coisas que você aprende a não se colocar em risco, você se torna... e passa a ser natural. Você fica um pouco mais preventivo com essas coisas, entendeu? E aí a gente tem que entender que o laço de conhecimento que você vai adquirindo a partir do momento que você entra na arte marcial é longo. Né? Você não se torna faixa preta da noite pro dia. A mesma coisa, a pessoa que vai adquirir uma arma, que entra nesse mundo e tudo mais, essa pessoa ela acaba adquirindo uma responsabilidade maior. Então, para a pessoa que nunca teve arma, você pensa, mas se for para o boteco, não, meu amigo, a pessoa que tem arma, ela não tem regra, ela não vai para o boteco, até porque a lei não permite a pessoa sair para beber com arma, entendeu? Então, se a pessoa vai para uma boate, enfim, para uma festa qualquer, essa pessoa não vai entrar armada, né? A arma, ela serve para a segurança pessoal, e a arma é tão somente um objeto inanimado que é um instrumento de defesa, né? Então, assim, ela a todo momento ela está ali para te defender, mas ela não está ali para poder atacar. Então, você não vai levar para se colocar em risco, nada disso, né? Exatamente. Então, tem todo um contexto para as pessoas que têm a arma, que gostam disso, que quer se defender e tudo mais, tem todo um contexto que envolve essa pessoa, que não é simplesmente uma pessoa alheia. Verdade. E, cara, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é o seguinte: sempre que a gente traz convidado, a gente pede para contar um pouco da história. E aí, de vocês, eu queria saber o seguinte: como que é a história de vocês até chegar a esse ponto? Como que vocês conheceram o assunto? Como que vocês falam assim, eu gostei, eu vou para esse lado, eu gosto disso? Conta um pouco dessa história. Vou deixar começar a cadeira mais longa. A história do tiro, para mim, começou, eu devia ter, sei lá, uns 10, 12 anos por aí. Meu pai tinha a casa da minha avó, tinha um espingarda, bem simbolado, os caras na época. A gente olhava aquela coisa toda, né? Olhava, tava aquele fiado, com a mão. E a gente é da época do ramo, né? Aí o pessoal é de 80, né? Então, tipo assim, tudo começou com esse desejo. Aí infernizei meu pai, sei lá, vezes pra ele me dar uma espingarda de chumbinho. Não tinha encontrado ainda, que tinha um carabina assim lá de chumbinho. Aí me deu a carabina, aí me ensinou, né, meus primeiros tiros ali, aquela questão da regra de manuseio, de que a gente não podia apontar aquilo para alguém, para animal, aquela coisa toda. Então, o tiro para mim já foi uma coisa, digamos assim, cheia de regras, cheia de disciplina, desde muito novo. Desde quando você conhecia. Isso, desde quando eu conheci. Aí, de lá para cá, é aquela coisa na casa de vó, dos primos, né? Tiro latinha, final de semana, aquela coisa toda. Meu tio também tem uma arma, a gente tira junto, tirava junto na casa da minha avó. Aí depois eu entrei na faculdade, quando eu formei, né? Eu tenho que é instrutor de tiro dentro do carro, também uma pessoa que eu tenho uma estima, assim, uma consideração absurda, que foi meu primeiro instrutor, isso me colocou no tiro. Me ensinou assim, o que eu sei, entendeu? Então, assim, eu dou muito valor a isso, porque eu acho que o conhecimento só tem sentido se a gente puder passar para alguém. Exato. Não adianta a gente morrer com um negócio que não vai ajudar ninguém. Então, comecei a ir para Barbacena, que ele tinha
no estado privado lá. E aí, daí me tornei CAC. Né? Isso foi em 2009. Acho que foi em 2009. Tornei CAC, aí daí comprei a primeira arma. E aí o problema maior foi a distância que a gente tinha para poder treinar. Né? Se eu quisesse treinar, eu teria que andar 100 km para ir, 100 km para voltar. Então, já era um negócio que demandava um recurso. Não dá para ir com tanta constância. Assim. Então, assim, isso. Aí veio a ideia da gente montar o clube lá em Barra. Lógico também, qualquer coisa passada, né? Isso já foi quase agora, né? Em 2018, isso aí, digamos assim, o tiro já estava muito mais popular do que na época que eu entrei, né? Na época que eu entrei era uma coisa assim, realmente muito restrita mesmo. Muito poucas pessoas participavam disso. Eu lembro que lá em Barra, que eu me recordo, eram 2 pessoas que eu conheço assim, que mexiam com isso. Que uma era bem mais velha, o outro até é um associado nosso lá no clube hoje. Uma pessoa que tem referência no time da Barra. Foi assim que aconteceu, porque a gente chegar aqui. Muito bacana. E você falou em 2009, cara. 2009, eu nunca imaginava que isso já tinha. Que já era possível, né? É verdade, tiro esportivo. E assim, não é porque eu lembrei, não, que eu tô velho, não. Eu tenho amigos que têm 30 anos de tiro. Até mais. Igual no caso do meu primo, no caso, o instrutor, ele deve ter uns 40 anos. O tiro, é importante a gente falar que o tiro esportivo ele tomou essa proporção muito grande por conta assim, né, da flexibilização que teve nesses anos passados. Mas o tiro esportivo é muito importante para o próprio Brasil. A primeira medalha de ouro que a gente tem na Olimpíada era o tiro esportivo. Isso aí é muito importante. Isso é uma curiosidade extremamente relevante. Né? Isso é muito importante falar. Porque o esporte tem a capacidade de mudar a vida das pessoas. Eu acredito nisso. Eu acho que, igual o Daniel citou, essa questão da responsabilidade, você praticar um esporte, querer melhorar como pessoa, não só o rendimento no esporte, mas como formação quase que intelectual, moral. Né? Isso vai moldando a personalidade da pessoa. Então, assim, gosto de falar de vinculado, foi antes no tempo, alguma coisa assim. Cara, a gente, às vezes, tem práticas que a gente para de ter depois que a gente passa a viver essa vida. Você passa a valorizar outras coisas, ter outro tipo de visão em relação a coisas que você tinha antes. Às vezes, até as suas roupas que você andava vão mudar. Tudo vai mudar. Acontece. Sem contar que hoje é estilo de vida, né, cara? E hoje as coisas também, eu acho que digamos assim, a gente já carrega um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque você não é polícia, você não é isso, você não é aquilo, por que você gosta de arma? Cara, isso aí, igual eu falo, o tiro esportivo ele pode ser feito de várias formas. Você pode ir lá com sua esposa, com seu filho, igual eu comecei praticando tiro em latinha e tudo. Você pode, eu quero praticar o tiro esportivo porque eu quero ser um esportista de alto rendimento, né? Quero ser um atleta, quero participar da elite do tiro, ou quero simplesmente ir lá no clube relaxar, né? Igual cada um relaxa de uma forma, uns andam de moto, outros. Eu acho que tem um detalhe, cara, que às vezes as pessoas não veem tiro esportivo como um esporte. Tipo assim, jogar bola é um esporte, o vôlei é um esporte, mas não vê o tiro esportivo como um esporte, por não ter, assim, talvez aquele desgaste físico que o cara tem de correr atrás da bola. Ser menos atlético que outros esportes. Mas aí é uma questão puramente de desconhecimento, porque o xadrez é um esporte. Ou talvez a falta de fomento por parte do Estado, níveis absurdos de restrições. O tabu de falar, é arma, não serve para matar, os outros foi feito para matar, não, cara. A arma não foi feita para matar, a arma foi feita para manter a segurança das pessoas. Né? Quem mata é a mão que está atrás da arma.
A arma não mata ninguém. Sozinha ela não faz nada. E o ser humano não tem necessidade de ter uma arma para matar ninguém. Né? Alguém matou Abraão com uma pedra. Foi, teoricamente, o nosso primeiro, historicamente, homicídio ocorrido. Né? Existem dados estatísticos mundiais que comprovam isso que o Thiago está falando. A gente pode dar exemplo da Inglaterra, pode dar exemplo do Japão. O Japão, por exemplo, ele é um país desarmamentista com altos índices de chacina com espada, faca. Né? Tanto que é proibido lá, você só pode portar uma faca com menos de 6 centímetros. Mais do que isso é proibido. Né? Então, assim, âmbito mundial, a gente consegue extrair estatísticas que comprovam isso que o Thiago está falando. O que mata é a pessoa, né? Aí depende do instrumento. Não. Um carro serve para matar várias pessoas. Você vê, um carro é um instrumento. Cara, a palavra. A maldade está na pessoa, assim, está no instrumento. O caso, igual o Daniel está falando de carro, quando existem restrições absurdas, que é o caso do Japão, que é o caso da França, as pessoas que são loucas, elas não vão deixar de ser loucas por causa dessas restrições. Elas vão criar meios de praticar a loucura delas com outros instrumentos, certo? E, igual no caso de isso na França, foi, acho que no Réveillon, o cara pegou um caminhão e jogou contra o pessoal. Teve outro caso na França, o rapaz que fez uma bomba com uma panela de pressão, uma bomba também. Sim, teve aquele atentado também em Boston, nos Estados Unidos. Enfim, a pessoa, quando quer fazer o mal, ela não depende de uma arma. Ela arruma um jeito de fazer sem ser com arma, sem dúvida. E eu acho que privar qualquer pessoa de ter acesso ao esporte, de ter acesso à defesa, de ter acesso à diversão, à recreação, por conta de meia dúzia de pessoas que eventualmente vão dar problema com isso, qualquer lugar onde a gente mexe com o ser humano vai ter problema. Não existe nenhum lugar perfeito. Né? O problema é que às vezes existe uma demagogia. A gente, por exemplo, a gente dirige, vive numa sociedade de risco, onde as pessoas ingerem bebida alcoólica e logo depois vão dirigir e causam vítimas. Né? Várias pessoas continuam com isso todos os anos. E não existe fomento por parte do Estado de querer tirar os carros de circulação. Certo? E quando é a arma, não se trata da pessoa, é a arma. É como se a arma potencializasse a pessoa a fazer o mal. E a pessoa não se dá conta de que há um único meio de parar um agressor, se esteja ele armado ou não, até dependendo do porte físico do agressor, é se você tiver uma arma. Entendeu? Então, na minha concepção de vida, de observar as coisas, uma sociedade armada ela é muito mais segura do que uma sociedade desarmada. Pelo simples fato, nós temos 2 salas de aula. Tá? Uma sala não tem ninguém armado. Na outra sala tem 5 pessoas armadas, com porte velado. A gente não sabe quem está ali. Nas 2 salas, vai entrar uma pessoa armada e vai começar a atirar a esmo. Em qual sala você quer estar? A galera tem mais. É simples. Isso é a melhor explicação e definição para uma arma de fogo. Entendeu? Exatamente. Eu não quero estar na sala que não tem ninguém armado, porque se a gente não criar asa e sair pela janela, vai morrer todo mundo ali, emboscado e, digamos assim, espremido ali, sem chance de reação. E apesar desse ser um assunto que leva em conta paixões, né? Porque assim, existe uma influência muito grande de política, ideologia, e aí igual paixão. Né? Então, assim, não adianta eu sou Flamengo, você é Vasco, eu virar para você e falar que o Flamengo é melhor, que tem mais time, você não vai aceitar. Por quê? Porque time, torcida, é passional. Tudo, qualquer assunto que envolve paixão. Né? A paixão, ela deixa a gente cego e surdo, só não deixa a gente mudo, que a gente briga, né? Mas cego e surdo deixa. Então, é difícil a gente debater esse assunto com pessoas apaixonadas, conversar sobre esse assunto com pessoas apaixonadas. Se a gente deixar simplesmente a paixão de fora e a gente analisar os dados fáticos, né, índices, estudos e tudo mais, a gente vai chegar à conclusão clara de que a arma, por si só, ela só melhora a sociedade. Então, assim, se você andar com uma pessoa para poder conversar, a pessoa que é desarmamentista, se sentar com ela para poder conversar,
primeira coisa que ela vai te falar, não, tem que investir no NA, em educação. Né? Os países, você pegar os países mínimos que são desenvolvidos, eles investem em educação, mais. No Brasil não tem cultura para ter. Essas são as coisas que a gente mais ouve. Né? Então, assim, de fato, se a gente pegar o Brasil e for comparar com os Estados Unidos, o desenvolvimento humano dos Estados Unidos é melhor que o nosso. Sim. Então, mas então você não pode comparar com os Estados Unidos. Então, tá bom. Que não comparei os Estados Unidos. O Paraguai a gente pode comparar. Né? O índice de desenvolvimento humano do Paraguai é muito pior do que o nosso. O Paraguai tem cerca de... O índice de morte por violência com arma de fogo em si é cerca de 10 vezes menor do que o nosso. E esse índice, o Paraguai é o terceiro país da América do Sul com mais armamentista, né? Com melhores taxas. Né? E só perde para o Uruguai e para o Chile. E você sabe por que o índice do Paraguai é lindo? Qual região do Paraguai que faz com que o índice seja pior? A que faz de fronteira do Brasil. A gente está levando o programa para eles. Então, assim, inclusive eu trouxe aqui um índice, e eu estou falando de dados oficiais, tá? Isso aí a gente pode pegar no IPE, né? É no site oficial. Em 2019, agora, 2020, a gente teve as menores taxas de homicídio, crimes violentos com arma de fogo, nos últimos quase 20 anos. Né? E foi, se a gente pegar nesses últimos anos, foram os anos que teve maior flexibilidade de acesso às armas. Porque existe uma coisa que o Thiago estava falando, existe uma coisa que é uma segurança que reverbera para o terceiro. Então, por exemplo, se a sociedade é desarmada, e aí a gente não está falando de esporte, mas deixar claro que quando a gente fala desse assunto, existem duas vertentes. Quando a gente fala de defesa pessoal, quando a gente fala de esporte, né? A gente não pode misturar isso. Existe um fenômeno que acontece na sociedade armada, que é o seguinte: o indivíduo ele vai assaltar o outro no trânsito, ele põe uma arma no vidro e te rouba, leva o seu relógio, seus pertences e tudo mais. Né? Quando a sociedade é uma sociedade armada, ele não sabe se a pessoa que está assaltando está armada, mas também ele não sabe que se a pessoa que está atrás está armada. Se a gente tem uma sociedade armada, uma sociedade com garantias jurídicas de legítima defesa terceira, a pessoa pode defender o outro. Né? Então, assim, numa sociedade que você tem essas garantias jurídicas, numa sociedade armamentista, existe um fenômeno que ocorre, que não é a nossa. Que não é. Existe um fenômeno que você diminui os crimes violentos com arma de fogo, você aumenta os crimes patrimoniais. Por quê? Porque essa pessoa que ia te assaltar ali com a arma, botando a mão na sua cara, ela vai separar o carro e vai assaltar o carro depois. Você está entendendo? Então, diminui os crimes violentos contra a pessoa e aumenta os crimes patrimoniais. Se você flexibiliza a posse de arma de fogo, ou seja, a possibilidade da pessoa ter uma arma em casa para defesa pessoal, versus defesa da sua residência, defesa da sua família, você não sabe se o vizinho está armado. Então você diminui o índice de crimes, de invasão, enfim. Eu falo que é isso, cara. Você imagina, você está lá na sua casa, ou então você foi viajar. Vamos supor que você nem em casa tá. Você foi viajar. O cara vem, vê a oportunidade de entrar na sua casa e tá lá, sei lá, alguém à vista ali da rua, uma bicicleta, por exemplo. Hoje a bicicleta tá mais preço de carro lá. O cara fala assim, se eu entrar aqui, será? E aí já fica aqui, será que o cara que mora aqui... Agora, hoje não, o cara fala, não, vou entrar que é tranquilo, que eu tenho certeza que eu não vou arrumar nenhum problema. E quando a gente fala de cannabis, a gente tem que entender o seguinte: o bandido, ele, assim como um trabalhador, entre aspas, do meu tamanho, ele calcula o que ele vai ter de empenho naquilo ali, os riscos que ele vai ter que tomar naquilo ali. Então é por óbvio. O risco do empreendimento. Isso. Tão grande. Então é por óbvio que o cara vai escolher uma pessoa que não tem condições de defesa, uma pessoa fraca, uma pessoa indefesa, às vezes pela circunstância física da pessoa ser mais idosa, uma pessoa que tem, né, uma diferença, um homem agredir uma mulher, né? Sim. Então, assim, principalmente essa questão de mulher, né, feminicídio, a única coisa
que possibilita uma mulher ter igualdade em relação ao homem é uma arma de fogo. Eu falo isso para a mulher. No meu caso, eu tenho arma, né? Sempre tive, me sinto seguro só com arma. E penso assim, se eu fosse mulher, a minha necessidade por essa arma seria 2 vezes mais do que como homem. Para complementar isso, existe um estudo da Justiça norte-americana, inclusive fiz uma postagem há pouco tempo. Existe um estudo do Tribunal de Justiça norte-americano que demonstrou, foi um estudo de 12 meses, que em ataques, estudando ataques de feminicídio, né? Desses ataques, em ocasiões em que a mulher estava armada e reagiu, em 97% dos casos, as mulheres conseguiram se defender. O crime só foi consumado em 3% desses casos. Isso contrapondo, né, nessa postagem eu falei sobre isso contrapondo um estudo que foi feito pelo Ministério Público de São Paulo. Se a gente fizer um paralelo entre os dois, o Ministério Público de São Paulo, em crime de feminicídio, em 83% dos casos, não houve utilização de arma de fogo. Ou seja, a arma de fogo ela não foi preponderante para o agressor, mas com certeza ela foi preponderante para a vítima. Porque o único instrumento equitativo de força, porque, né, aí é uma questão natural. É uma questão natural, né? Um homem, ele, em regra, salvo as exceções, mas em regra, um homem tem mais capacidade física que a mulher. Então, assim, a gente considerando uma questão de agressão, o único instrumento que é capaz de equiparar as forças é uma arma de fogo. E aí, quando a gente fala em arma de fogo, é assim, porque é um instrumento moderno, melhor. Amanhã, se tiver uma arma laser, a gente vai estar aqui tendo uma conversa sobre arma laser, né? Mas não é só tacar, apenas uma flecha. É isso aí, as armas evoluem de acordo com a sociedade. Tem que ressaltar também que muitas das vezes é o fato de a mulher estar ali com a arma de fogo nem quer dizer que ela usou. Exatamente. Só o ter ali e estar ali com a arma, muitas já meio que se o cara só encontrar uma resistência, ela vai deixar o tempo dele. Exatamente. Olha, só de ver o cara, opa, tô fora. É igual o Daniel estava falando, se você vive numa sociedade onde parece que os bandidos têm mais direito do que as pessoas que trabalham, que coincidentemente parece com a nossa, você passa a, primeiro, ter uma insegurança jurídica muito grande em relação ao que é correto, ao que não é correto se fazer, né? Onde eu estou errado, onde eu não estou, o que eu posso ou não fazer, que é onde o Daniel falou, no caso de intervir na segurança do um terceiro, certo? Eu, por exemplo, isso não é uma possibilidade para mim nesse território nacional. Posso estar 5 armas na cintura e se eu ver alguma coisa acontecendo, não sendo com alguém próximo a mim, da minha família, onde aquilo teoricamente vai me afetar, eu não vou fazer nada. Por quê? Eu vou acabar com a minha vida ali se eu for defender aquela pessoa. Ela é dialética, né? Moralmente você fica com querida querer fazer alguma coisa, mas você sabe que você não tem garantia. Não pode. E hoje, até pegando o gancho que o Daniel falou, essa questão de informação, estatística, números, é bacana a gente debater com pessoas que têm uma visão contrária, eu acho que isso é saudável em qualquer lugar. Agora, o problema é que hoje em dia, com essa questão de arma, a gente se depara não com argumentos, com fundamentos, com números, a gente se depara com ideologia, né? Com argumentos ideológicos, isso, com narrativas e com associações, muitas vezes, que vivem de fomento internacional, desse tipo de ideia, para, digamos assim, ou panos quentes, ou diminuir a procura de armas, desconstruir isso de alguma forma, mas simplesmente por narrativa. Por quê? Se a gente for olhar número, se a gente for olhar estatística, não tem como a gente não chegar na mesma conclusão. E isso é corroborado pela grande mídia que
Isso. E hoje a gente tem até alguns institutos que, no meu ponto de vista, a gente não pode nem considerar sério, porque são nomes que vivem, digamos assim, tem essa bandeira com essa característica. Então, e os números não batem com as pesquisas realizadas por outros institutos. Então, quer dizer, essas pessoas estão sendo alimentadas economicamente, ideologicamente, para criar uma coisa que não faz parte da realidade. Vou dar um exemplo. Eu falei da grande mídia, mas vou dar um exemplo. Né? Há pouco tempo atrás, agora, saiu na grande mídia porque assim, a 9mm passou com essa alteração legislativa, essa alteração do decreto, que a 9mm ela passou o calibre 9mm, né? Para quem está ouvindo a gente não entende de arma, você separa as armas por calibres, né? Aí, uma das separações da técnica das armas são os calibres, né? A 9mm passou a ser restrita. Antes era liberado, passou a ser restrita. Sim. Passou na grande mídia que uma 9mm, um projeto 9mm é capaz de atingir um alvo 500 metros. A 500 metros, ela tem a mesma energia do que uma arma de bolinha, um airsoft. Entendeu? Então, assim, você vê como que é construída uma narrativa falsa, tão somente para corroborar toda uma ideologia. Para poder colocar aquilo ali como muito ruim para gerar de circulação. As reportagens que eu vejo, tá? Outras pessoas pensa assim, como que eles conseguem fazer tantas afirmações absurdas que são técnicas, coisas que, se a gente bater no Google, a gente vê que está errado. Então eles mudam a lei da física, tipo uma 9mm é capaz de capotar um Fusca. São coisas que você fala assim, cara, isso não pode ser real. Pô, eu vi outro dia no Fantástico falando da cadência de um AK, os caras falaram assim. Aí sabe o que eu fico pensando? Eu falo assim, poxa, será que dentro da área médica é dessa forma? Porque eu não sou médico, né? Mas o cara que está assistindo a reportagem fala, será que tem tanta asneira assim dentro da área médica, dentro da área contábil, dentro da área econômica? Porque na área que eu domino, eu tô vendo que o negócio está assim, absurdo. Não, vocês começaram a falar e tocar num assunto que é a reforma tributária. Um dia desse eu tava... Sabe que o homem tem não sei se vocês têm, mas a caixa do nada. Você chega em casa, você senta e fica lá assim, ó, sem fazer nada. E em algum momento você pega o celular e você fica ali pelo menos uma meia hora. Eu tenho isso, eu fico lá meia hora sem fazer nada. Aí eu vi uma reportagem, cara, na área, né, da reforma tributária, os caras falando umas coisas que eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu pensei em comentar, falei, vou comentar, porque depois alguém comenta no comentário, vai dar muito trabalho. Também tudo isso eu fico só calado, cara. Se quiser eu falo, até eles me perguntam. Se não perguntar, eu falo, porque muitas vezes também você fala um negócio, o cara entende o outro, vai gerar esse tipo de coisa aí. Igual você falou de reforma tributária, eu nunca vi uma reforma tributária que não aumentasse o imposto. Estou esperando uma que vai ser uma reforma para beneficiar a gente ao invés de prejudicar. Eles inventam cada dia uma nova historinha aí, vão tirar daqui, mas no final a gente já sabe que vai pagar mais do que antes. Não é sobrar mesmo. Mas esse é um assunto que a mídia tradicional, como a mídia tradicional ela sofre influência política e é um assunto muito politizado, então acaba tendo. Eu acho até que faz parte do jogo, entendeu? Acho que faz parte do jogo. Dentro da estrutura política né, que é o nosso país, dentro da construção estrutural política que a gente vive, faz parte do jogo, né? Cada um cria sua narrativa. Né? A grande questão é a gente que talvez domine um pouco mais ter o acesso de comunicação para poder esclarecer essas situações. Você não tem uma 9mm que capota Fusca, isso não é assim que funciona. Por exemplo, 500 metros, ela nem vai lá. Por exemplo, o atual ministro da Justiça, ele falou em entrevistas que as armas são toda essa alteração legal que teve foi imbuída de evitar que as armas dos CACs, para quem não sabe, os CACs são os caçadores, atiradores esportivos e os colecionadores, né? Que as armas dos CACs
porque as armas dos carros estariam sendo extraviadas e alimentando as facções e tudo mais. Pois bem, a Polícia Federal fez um recadastramento, porque, para quem não sabe... E, inclusive, alugando também. Alugado, né? As armas para não organizar. Verdade. E, para quem não entende, assim, você tem hoje, até então, porque está mudando, mas até então, você tem duas formas de você adquirir, né? A arma para defesa pessoal, você adquire através da Polícia Federal, sua arma cadastrada na Polícia Federal. A arma de atirador esportivo, do caçador, do colecionador, ela é vinculada ao Exército. Né? Todo o CR, que é o certificado de registro da pessoa que faz com que ele se torne um carro, toda a documentação é cadastrada no Exército. Então, com o decreto anterior de janeiro, teve a imposição de que as pessoas que tinham as armas cadastradas no Exército fizessem o recadastramento dessas armas, de todo o seu acervo, junto à Polícia Federal. Né? E a gente volta no assunto. Lembra? O próprio ministro da Justiça falou que as armas eram extraviadas para as facções. Né? Mais de 99%, não sou eu que estou falando, site da Polícia Federal, só entra lá, gente, olha, dá um Google, entra lá que vai estar no site da Polícia Federal. Mais de 99% das armas foram cadastradas. E assim, existe a margem de erro. A gente conhece pessoas que, por vários motivos, não fizeram, esqueceram, pessoas que não têm autoridade de luto, não é? É uma vida corrida, esqueceram de fazer o relacionamento. Então, dentro dessa margem, que é de menos de 1%, tem as pessoas que simplesmente esqueceram de fazer. Então, assim, isso cai por terra, toda essa narrativa do próprio ministro da Justiça. Você vê que não faria sentido algum um cara que ia alugar uma arma. Você imagina, eu sou um cara que vou alugar minha arma com o crime organizado. Aí o cara pega minha arma e tá lá no BO, Tem que ser um endereço vinculado ao mundo. Aí o cara vai embora. Aí tá lá, acha lá o... Geralmente, com a arma aí o cara vai pegar e fala, vamos olhar aqui. Aí vai lá, cara, o cara que vai ser difícil investigar. Porque, cara, imagina, isso demanda duas coisas que são extremamente importantes, que é tempo e dinheiro. Você não é um cara do dia para noite, e nem de graça. Então você demanda tempo, o seu tempo de fazer a parte, o psicotécnico, isso demanda tempo e dinheiro. Continue. Tem uma coisa que eu sempre falo quando eu converso sobre essas coisas. Você sabe quanto tempo demora para você se tornar um cara que você adquire essa primeira arma? Quando eu tornei atirador esportivo, o Thiago falava comigo, tal. A primeira coisa que você tem que aprender quando você vai ser um atirador, se meter a entrar nesse negócio. Exatamente, a palavra paciência. É a primeira coisa que você Aí você imagina, aí o cara, depois desse tempo todo, de toda essa grana, ele vai correr um risco desse, cara? Não vai, né? As pessoas, às vezes, elas não têm noção do que a gente passa. Não existe nada no Brasil hoje que você vai fazer com um nível de complexidade de tanta restrição quanto uma arma. Vamos imaginar que você passou por isso tudo. Você passou pelo psicológico, pelo teste de tiro, você é afiliado numa associação esportiva. Você nunca tem antecedente criminal, lógico, você trabalha, lógico, você cumpre todos os pré-requisitos. Você, às vezes, digamos assim, como é que eu posso dizer? Você fica à mercê da insegurança jurídica, das coisas que acontecem por ideologia e tudo, digamos assim, igual o que está acontecendo agora, por exemplo, essa questão. Esse novo decreto que acabou de entrar, é um decreto que, digamos assim, está difícil da gente conseguir manter as restrições que estão ali. Entendeu? E o problema todo é o seguinte: eu chego a me perguntar, posso falar na caixinha do nada, eu chego a me perguntar se um cara que é ministro, certo? Que fala esse tipo de coisa, se quando ele chega em casa, põe a cabeça no travesseiro, se ele acredita naquilo que ele está falando, que ele está externando. Porque, sinceramente, cara, se a pessoa for considerada normal, um homem médio, ele não pode acreditar
que CAC aluga arma para crime organizado. Porque a primeira pergunta que ele tem que se fazer é: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Certo? O crime organizado no Brasil nasceu depois do CAC. Então quer dizer que o crime organizado não tinha acesso a fuzil, a arma restrita antes do CAC? Cara, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. É questão de lógica. Eu que sou extremamente leigo no assunto, já sabia. Falei, cara, tem um cara passar por tudo que passa por emergência de as armas do CAC é problema do governo, vamos fazer um inferno na vida desses caras que trabalham, esses cidadãos de fora, esse problema de arma que tem, beleza. A arma do bandido, isso não é problema do governo, não sou eu que estou falando. E ele falou para todo mundo. Então, a gente não consegue entender que mais e assim, isso coloca no rol criminoso o cidadão que trabalha, paga imposto, que cumpre todos os condicionamentos para poder se tornar um CAC, né? Que não é fácil. Para você se tornar um CAC, você tem que ter endereço fixo, você tem que ter comprovação de investimento ilícito, você não pode ter mais de 5 anos associado à associação esportiva. Você não pode ter nenhuma passagem no crime federal, crime estadual, crime eleitoral, você não pode estar respondendo inquérito. Entendeu? Então, assim, a restrição é muito grande. E, inclusive, no meu ponto de vista, até algumas coisas que, se a gente for olhar, são inconstitucionais. Isso, por exemplo, é uma requisição inconstitucional. Alguém que não, você não pode estar respondendo inquérito, né? Alguém está respondendo inquérito, está sendo investigado por alguma coisa, ele não é condenado por nada ainda. Existe o devido processo legal que tem que, né, passar por esse curso para depois ele sofrer uma condenação penal e a gente sim está condenado. Agora vamos falar sobre o assunto. Faz sentido. É um assunto que tem muita coisa, né, para ser discutida, que teoricamente já deveria ter sido discutida há mais tempo, e agora a gente está muito mais evoluído nesse sentido, mas que, pelo que eu leio no assunto, estou vendo que existe muita coisa que está sendo empurrada lá abaixo, né? Na verdade, a gente chama segurança jurídica muito grande, porque assim, a gente tem a lei da 1926, né, que é conhecido pelo apelido, que é o Estatuto do Desarmamento. Só que a gente não tem o que regulamenta posterior à lei são os decretos, né? Na verdade, a gente precisaria de uma lei, né, para poder regulamentar. E como a regulamentação é feita por decreto, então assim, isso fica a cargo da administração. Então, não se muda o governo muda a ideologia, você muda o decreto. Então fica essa inconstância jurídica, né? Assim, tentando falar de uma maneira mais simplória possível, fica essa inconstância jurídica. Então, para a pessoa, e assim, a gente está falando, nós somos atletas esportivos amadores, né? A gente gosta do tiro, a gente gosta da história, a gente gosta de estudar, a gente gosta de ir no stand, a gente participa de campeonatos que são mais simples de participar. Só que, assim, você pensa uma pessoa que vive disso. Pensa um atleta de ponta, que o atleta que tem que viajar para o exterior. Hoje, com esse decreto, as pessoas não estão conseguindo ter acesso a insumos. Porque o atirador esportivo profissional, ele que faz a própria recarga, porque é tudo muito caro, né? Então, para viabilizar o esporte, é ele que faz as recargas, então ele precisa de insumo. Quando ele fala em recarga, é fazer a munição, né? Então ele precisa de insumo, precisa ter acesso a isso. Hoje esse decreto que ele viabiliza ter acesso a insumo, está dificultando isso. Então você imagina para a pessoa que vive disso. Você imagina para a pessoa que monta uma loja, né, investe R$1 milhão, não, barato, investe R$500, R$1 milhão. Aí do nada, uma 9mm, por exemplo, que é uma simples solo, 9mm, se torna restrito. As pessoas não conseguem mais vender. Então você tem um estoque. O armamento é isso. Você não consegue vender. E isso assim, aqui a Brasília já está entrando mais na esfera econômica do prejuízo que isso pode vir a causar para o Brasil. Sim. 5% do PIB do Brasil é relativo ao tiro. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Você
digamos assim, você tomar conta de 5% de tudo. É muita coisa. Tipo, ele está falando em relação ao país, cerca de 3 milhões de empregos. Olha isso, então se você inviabiliza isso. Olha quantas famílias tem. E assim, são vários setores. Às vezes, é clube de tiro, não é clube de tiro. É o cara, digamos assim, é todo o setor. Vamos Uma cadeia, loja, não sei como, por exemplo. Eu não sei como que estava a situação das empresas que dependem do CR durante esse período. Tá? E eu não estou falando de clube de tiro, estou falando de empresas que mexem com químicos, que mexem com explosivos, pedreiras, fábricas de carro ligado. Todos esses setores são setores que estão atrelados ao CR, né? Estão vinculados a essa função estatal. E a partir do momento que você suspende o que aconteceu agora, da minha caminhada no tiro, que não é curta, mas também não é longa, eu não vi acontecer. Da gente tirar um decreto e não colocar o outro no lugar. Cara, isso é absurdo. É complicado. A gente pode até querer tirar, beleza, vai prejudicar, que é da vontade deles prejudicar, ótimo. Mas pelo menos tenha a hombridade, na hora de você tirar você não criar uma lacuna legal, certo? Você criar mais insegurança jurídica, mais problema, e depois, na hora que vier, digamos, com novas normas, igual saiu esse decreto, aí com coisas já notícias, né? Isso, são coisas que não tem como, digamos assim, restrições de armas anêmicas, assim, absolutamente anêmicas, coisas que, tipo assim, você sabe que não vai funcionar, não vai ser. Eu acho que tudo que vai fazer tem que ser funcional no jeito. Se não for, cara, esse decreto considerou 38 SPL restrito, cara. 38 canela fina, esse de segurança de banco e tal, passou a ser restrito, 38. Ao chegar ao ponto de que há uma constância de jurídica tão grande, os próprios seguranças privados, segurança de banco, mas não sabem por quê. Se é uma arma restrita, você não pode portar. Certo? E eles estão portando. E aí, eles estão com um porte ilegal de arma de fogo. É crime. Então, precisou sair uma nota da Polícia Federal, um entendimento da Polícia Federal, que não considerava, entendeu? Então, assim, esse decreto foi tão mal feito, que criou uma inconstância jurídica muito grande. Em todos os aspectos, igual o Thiago está falando. Não a gente está aqui falando de time esportivo e tudo mais, só que não influencia só para a gente, influencia para toda uma cadeia que depende disso. Né? Não, e acaba criando um problema para quem nem sabe que tem um problema. Eu conheço pessoas, por exemplo, uma pessoa em Belo Horizonte que trabalha com carro blindado. As vias de sair o decreto não sabem o que vai acontecer. Por quê? Porque a empresa, para poder vender um carro blindado, eu falei, está em contabilidade. A empresa, para poder vender o carro blindado, ela tem que ser. Entendeu? Então não sabe o que vai acontecer, porque não sabia se ia poder continuar vendendo blindado ou não. Eu imagino uma empresa que fabrica, sei lá, um carro blindado, tipo, esses carros fortes. Cara, quantas pessoas trabalham nessa empresa? Exato. Quantas famílias, quantas crianças, quantas mulheres? Não, cara, quantas famílias tem por trás daquele cara que trabalha? Se você acha um clube de tiro, você está mandando embora o faxineiro. E eu acho que a gente não está nesse período econômico de ouro para a gente ficar, vamos esmagar assim, a gente veio brigar. Pô, cara, a gente acompanha as contas e o negócio está bem abaixado, né? Está devendo até, né? Bastante. Então, acho que deveria fomentar a jeito da gente produzir mais, né? Ao invés de restringir, de alguma forma. E se você for parar para pensar, isso não movimenta só os 5% ali do PIB. Você imagina, né? Isso a gente vai falar em escala bem pequena, mas você imagina um país inteiro como o Brasil. Cara, se você vai praticar, se você sai da sua casa para ir praticar, você não vai só ter o seu gasto ali com as munições, com tudo. Cara, você vai de carro, você vai se alimentar, você vai no Uber, você vai, cara, os campeonatos. Estou dando um exemplo assim, extremamente nada a ver, mas, pô, se você for para pensar em você ler em mim, é pouco.
Mas você imagina o Brasil inteiro, Mas o cara que pega seu carro, sai. Você fecha um objetivo, você manda embora. Circula, teoricamente, o dinheiro circula. Ele literalmente sai de casa. Você sai daí, você vai para um campeonato lugar. Poxa, você vai ter que ficar no hotel, você vai ter que dormir, você vai ter que comer em algum lugar. Ou seja, aquele município ali está recebendo um turista, um visitante, alguém que está levando dinheiro dali. E o meu ponto de vista, eu acho que isso é extremamente saudável para qualquer município ou qualquer estado. Com certeza, cara. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Amanhã eu vou numa corrida de moto em Além. Cara, são 150 pilotos inscritos. Não são só os 150 pilotos. Ó, eu vou, minha namorada vai, a gente vai se alimentar, vai abastecer o carro, vou abastecer minha moto. Eu comprei pneu para levar minha moto, para andar com pneu novo. Aí, cara, 150 pilotos que vão um pouquinho sem e levam a família. Aí tem um restaurante, tem um posto de gasolina da cidade, tem um hotel que estão a galera hoje lá já. Entendeu? Então é uma cadeia que não é só aquela bolha. Tem outras coisas em volta que ficam mais saudáveis e tem uma propensão a progredir, cara. E aí, quando a gente fala nessa constância política, quando a gente defende o nome, obviamente já percebeu nós somos uma mentira. Se não falasse, isso eu não ia perceber. Mas a gente defende, não que existe uma flexibilização a esmo, qualquer pessoa pode ter. Nem isso não. A gente quer a máxima restrição possível, mas que seja objetivo. Isso. Entendeu? Então, assim, eu preencho os condicionamentos para adquirir uma arma. Quais são os condicionamentos? Pode ser todos que você quiser. Pode ser todos. Mas eu preencho, então eu tenho direito. O objetivo, ninguém precisa analisar nada. Não fica a cargo de subjetividade de ninguém. Eu tenho direito. O objetivo de aquisição de arma. Hoje, as armas, elas são, principalmente as armas de defesa, elas são subjetivas, né? Isso vai para o delegado federal. E que me garanta que se você me permitir ter hoje, que amanhã você vai mudar de ideia e falar, não, agora você não pode ter desse calibre mais, porque você pode ter só desse aqui. As armas, elas não são sua propriedade. Você compra uma arma, ela não é sua, não. Ela está concedida pelo Estado. O seu direito de ter a posse daquela arma é uma concessão do Estado. Entendeu? Então, assim, a gente não tem muita garantia jurídica, né? E aí, mas o fulano vai para o boteco, vai beber. Então tá, você coloca o crime que você quiser, coloca a pena que você quiser. Não, esse rapaz vai ficar o resto da vida dele, não tem problema. Que ele responda essa pena. Mas você tem caracterizações de condicionamentos objetivos. Aí você acaba com essa aqui no Brasil, a gente tem alguns problemas, como essa questão que o Daniel está falando. Eu acho que quando o ser humano ele tem que ter liberdade, ele tem que ter faculdade de escolha. A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Agora as consequências vão chegar. Não acho que não vem não, porque vem. Vai acabar. Entendeu? Então, se você escolheu comprar uma arma, você deve ter conduta de homem para ter isso. Se você é moleque, vai fazer. Às vezes não precisa de você ter uma arma para fazer porcaria, né? E a gente vê isso todo dia. Você pode trocar. E mais importante a gente tem que ter a liberdade. de chilena, de soltar pipa que você faz. Exatamente. Tenho liberdade de fazer. Agora, se eu fizer errado, se eu matar alguém inocente, por descontrole, por qualquer motivo, na minha visão, esse cara tem que pagar prisão perpétua. Isso é faz 25 anos. Não há, mas o armamentismo, tá? Não há. O armamentismo ele tem. Isso é um posicionamento meu. Tá? É um ponto de vista meu, de tudo que eu já li, de outros vídeos que eu já presenciei, de todas as conversas, eu já tive pessoas que, igual o Thiago, sabem muito mais que eu, tá nesse mundo há muito mais tempo que eu. Ponto de vista meu, o armamentismo ele gera um fenômeno que é o empoderamento social. E isso a gente consegue extrair historicamente, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos era a colônia da Inglaterra, né? Então, em determinado ponto ali, eles têm um sistema jurídico, um princípio comunal, né? Ou seja, a lei comum, conforme você vai julgando certos casos, aquilo ali vai irrigando o ordenamento jurídico,
E aí você vai criando as regras da sociedade, né? Que é diferente da gente. A gente tem os legisladores que já falam, já criam as leis antes de acontecer. Lá não, acontece, julga, enfim. Aí você cria uma tradição daquelas leis, né? Que faz muito mais sentido, né? Pois é. Mais de acordo com a realidade. Pois é. Eles são eleitos. Aí o que acontece? Há um determinado ponto, os Estados Unidos sendo colônia da Inglaterra, um determinado ponto evolutivo, eles desassociaram nessa questão do armamentismo, né? A Inglaterra se tornou desarmamentista, os Estados Unidos continuam armamentistas. Só que aí é o que do meu ponto de vista, que gera um empoderamento social. Por quê? Porque você ter arma é uma luta por um direito à liberdade, de ter arma, direito à defesa, de se defender os seus, entendeu? Então, assim, você cria você fomenta esse aspecto da pessoa, ela ter mais discernimento de tudo isso, entendeu? Exato. A vocação de você querer uma sociedade melhor e tudo mais. Então, assim, você acaba fomentando tudo isso. Então, por isso que eu digo que eu falo por mim, né? Apesar de eu ser advogado, então, assim, eu tenho uma base de conhecimento jurídico e o direito ele já traz uma consciência social muito grande. A partir do momento que eu me envolvi com esse mundo, isso vai sendo potencializado, porque você vai se tornando você vai se empoderando cada vez mais. Ou seja, eu quero brigar pelo meu direito de ter acesso a um instrumento de defesa, eu quero brigar pelo meu direito de ter a liberdade de escolha, entendeu? Então, não é só esse efeito prático que a gente enxerga normalmente, que é assim, a pessoa tem uma arma, fulano pulou na casa dela, ela tem como se defender, né? Não é só essa questão prática, não. Existe uma questão toda filosófica que vai na sociedade, que tem todo um efeito melhor, né? Reverbera de uma maneira muito melhor, entendeu? Não, com certeza, você falou e faz total sentido, cara. A gente tem um exemplo muito claro, agora, muito recente, que foi entre Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia assinou o tratado de que ia se desarmar. Na hora que passa o apelo, que joga arma pra galera. A galera não sabe nem puxar o que fazer. Nós que somos da década de 80, crescemos assistindo o Rambo, aí tinha fome e tudo mais. Isso é um exemplo disso, né? A guerra do Vietnã era uma briga entre o sul, o norte e o sul, entre uma parte que recebia o auxílio dos Estados Unidos, outra recebia auxílio dos países comunistas. E por que ninguém ganhava a guerra? Por que os Estados Unidos não ganhavam a guerra lá? Apesar da potência que era. Porque cada vietcões lá saía do buraco e tinha uma arma. Então você não consegue dominar uma sociedade armada. É difícil. É por isso que o Japão, por exemplo, e é por isso que isso gera tanta segurança para os políticos. Né? Porque eles não vão poder, digamos, ralar a gente armado. Gente armada, a gente não Isso aconteceu no Brasil, cara. O Brasil foi descoberto em 1500, por volta da década de 40, depois do descobrimento do Brasil, foi posto a proibição de arma. Exatamente, você tem. E aí, esquece essa dicotomia. Começou com o claro. Sim, aqui o desarme violento mesmo. Dentro você já vê que é uma atmosfera de quê? De controle. O cara, ele não quer que você não tenha uma arma, ele quer que você não tenha porque ele quer te controlar. Entendeu? Porque aí eu falo, poxa, se você é político e você não confia numa arma na minha mão, por que eu não tenho que confiar no voto em você? Entendeu? Que a confiança com qualquer coisa tem que ser recíproca. Né? Se eu confiar num lado só, eu vou confiar no político, mas o político vai confiar em mim. Entendeu? Hoje a gente vive, do meu ponto de vista, de que é uma guerra mais ideológica do que, como a gente falou, de fundamentos. Eu me sinto hoje perseguido, como se fosse alguém marcado para ser tipo um judeu num estado nazista, sabe? Leproso. Tipo assim, se não interessa o que você fazer, você vai ser perseguido por causa disso. No começo,
No começo eu falo assim, lá no primeiro governo, desse governo que está aí agora, foi, né, quando eu entrei no tiro, não tinha. Nós não existíamos para esse governo. Né? A gente era um grupo de maluco lá, esse tipo de coisa. Não, a gente não existia para eles. A partir do momento que o governo anterior levantou essa bandeira com relação ao acesso à arma, o acesso à defesa, né? Aí a gente passou a estar, digamos assim, um alvo deles. Né? Aí hoje você fica pensando assim, né? Você chegar num lugar, às vezes você fala assim, eu sou, no caso do Thiago, fala assim, eu sou presidente do clube. É melhor, tem coisa que é melhor de não falar. Às vezes é melhor você ficar quieto e não falar nada, né? Aí, por exemplo, eu estou no cartório, é um lugar que você recebe todas as pessoas, ali eu estou com o servidor público, né? Ali não pode haver distinção de pessoas em relação ao que elas pensam, porque não tem que ser atendido com qualidade, dele. Agora, igual você falou, se eu falar alguma coisa, às vezes, com alguém, às vezes a pessoa vai passar a me ver de outra forma, porque eu não sabia quem mexia. Sabe qual é a ironia disso? Sabe qual é a ironia disso? A sociedade respondeu a isso. Primeiro governo. E assim, vamos lá, né? Não estou querendo entrar em discussão política com ninguém. Mas, em 2002 entrou um governo de esquerda, em 2003 veio o Estatuto de Desarmamento, em 2005 foi feito um referendo. Deu-se a oportunidade para a sociedade responder. Você quer a liberdade de comércio de armas de fogo no Brasil? Bem, mais de 60%, nenhum presidente ganhou com a mesma margem. A sociedade brasileira votou. Em todas as eleições que a sociedade brasileira votou para presidente, nenhum presidente ganhou essa margem. A liberação do comércio de armas de fogo no Brasil ganhou com 60%. Eu não me recordo o número exato agora. A sociedade votou que sim. Isso foi considerado? Não. Não foi considerado. Obrigado pelo seu voto, mas não vamos usar. Obrigado milhões passaram o referendo, faz e não sei, o resultado não agradou. Cometeu um estado de desarmamento aí, foi alguns anos depois já. E o estado de desarmamento, veja bem, provavelmente, não sou eu que estou falando, tá? É o ministro da Justiça da época. Falou, o estado de desarmamento ele não vai passar para Não, precisa de falar, porque você nunca vai saber o que os caras têm. Você sabe que está registrado. Que é bem lógico, cara. Só cumpre a lei quem se submete à lei. Se você é um fora da lei, você é um marginal, você já se colocou fora da lei. E aqui no Brasil a gente tem leis que a gente se pergunta a respeito da eficiência delas. Tipo, é proibido entrar na lotérica de capacete. O cara é um assaltante, ele está portando arma ilegal, ele vai assaltar alguém. Aí você acha que ele vai ter que tirar o capacete. Então isso é uma lei inútil. O brasileiro é um bicho que ele baixa o vidro do carro e joga o pacote de biscoito na rua. Você acha que ele vai seguir a regra do capacete? E isso gera até um problema, porque você está dentro de uma lotérica, aí entra um cara de capacete, mototáxi, trabalhador, você não sabe, ele de capacete, você já faz assim, ó, tipo assim, esperando ele já sacar, pô. O cara tá no dia a dia dele, Exatamente. É lógico. E aí é onde eu falo, você acha que o cara vai parar de assaltar por causa do capacete? Não, cara. Ele assalta pra cara, ele põe aquilo ali, ou tira, ou pra não ser reconhecido. Ou às vezes simplesmente pra não tirar. O cara não tá nem aí. A gente vê assalto um dia, o cara chega com a cara na câmera assim, cara. Dá um beijo na câmera. Sabe por quê? Ele sabe que ele vai sair de lá. Ele sabe que tem um monte de gente, aparece advogado dos caras aí. Ganhando horários absurdos para defender tudo quanto é tipo de coisa, cara. Essa semana é uma notícia que vai ter mais uma restrição da aquisição de arma de fogo, que é o exame toxicológico. Mas já temos 5 votos para a discriminação da maconha.
Ou seja, não vai deixar de ser crime, vai virar contravenção penal. Quinto, não contravenção penal, não, vai virar contravenção administrativa. 5-1, o ministro pediu vista, né? Vai virar contravenção administrativa. Mas vai liberar no tempo. Mas aí, peraí. Eu Então, tá. assim, só demora um tempinho pra poeira baixar. Não, mas aí, pensa comigo. Tá sem calma. Olha a divergência. Então tá, vai pedir exame toxicológico. Se eu sou usuário de maconha, mas a maconha agora é descriminalizada, e no exame toxicológico parece que eu utilizei maconha. Então eu posso adquirir. Teoricamente, sim. Porque senão. Entendeu? A consistência jurídica. Cigarro não é legalizado, o cara fumar, não tem nicotina, não. Nesse caso, a maconha não vai estar legalizada, vai estar descriminalizada. Né? Então, vai ser uma contravenção administrativa. Vai te dar uma multa para você. Eu apoio esse projeto se eles se estenderem, professores de universidades federais, deputados, senadores, né? Porque o CAC é uma ameaça se beber, se fumar um baseado, se fazer qualquer coisa desse tipo. Mas esses caras têm a visão de que, às vezes, a pessoa está legislando, não são uma ameaça. Pode ter esse tipo de prática, de conduta. Muitas vezes, dentro de faculdade, né? A gente sabe o que é. Essas pessoas com essa ideia toda construída para mostrar um mundo que não existe. Um mundo surreal. Um mundo que a gente vai combater vagabundo armado com iluminação pública, né? Como a gente escuta, o Marcelo Frisch falou isso um tempo atrás, são coisas que não saem da minha cabeça. Uma pessoa que fala que representa o povo, uma pessoa que tem estudo, falar que vai combater violência urbana com iluminação, é claro que a iluminação é importante em qualquer situação de segurança. Agora, cara, bandido só tem medo de tiro na cara. Bandido não tem medo de outra coisa, não. Esse negócio de consciência social, isso não existe, cara. É verdade. Não funciona. Não existe, isso não existe. O cara vai chegar pra te assaltar, não, mas essa rua que tá iluminada, não vou fazer nada. Sério, mas agora, pode dar escuro. Se ele souber que aquela pessoa tá armada, ele não vai meter a cara. Vai, entendeu? Não é nem se ele souber que a pessoa tá armada. Se existir a possibilidade do cara desconfiar, ele vai procurar alguém que não está, que a resistência é nula. Exatamente. Cara, e que a gente, aproveitando, a gente já botou um contexto bem legal aqui, temos algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram, que eu gostaria de a gente passar por elas aqui. Vou pegar aqui numa ordem aqui que foram feitas, vou pegar as mais interessantes também, porque algumas já estão até respondidas aqui no decorrer da nossa É um assunto que se deixar a gente vai falar, né? Isso é bom, porque é difícil às vezes a gente achar a possibilidade de poder externar esse tipo de falar, entendeu? Isso é muito importante também. Quanto mais a gente tiver a oportunidade, digamos assim, de ser ouvido no sentido de fazer as pessoas entenderem isso. Às vezes, as pessoas elas nunca pararam para pensar a respeito dessas coisas. Então, às vezes, porque a gente vê, às vezes, até pessoas de esquerda, com viés de esquerda, que apoiam a lâmina. Eu até costumo falar que a esquerda antiga ela é diferente da esquerda moderna. A esquerda moderna ela consegue ser pior. Porque, cara, eles só defendem assim, coisas realmente para prejudicar a sociedade. E eu sou uma pessoa que, assim, não é questão de bandeira, cara. O cara ele pode ser do PT ou de qualquer partido de esquerda, que se ele estiver fazendo um projeto que eu ver que é para o bem da sociedade, que eu acredite naquilo ali, eu não tenho vergonha de falar que eu vou apoiar, cara. A questão é que eu não vejo. Inclusive, estendo o convite, tá? Se tiver alguém de qualquer espectro político que queira debater, conversar sobre esse assunto de forma urbana e educada, se o Coutinho quiser, chama a gente de novo e a gente vem aqui debate, conversa, mas sem agressividade, sem violência, sem essa questão ideológica para a gente discutir fatos, dados e números. Que é assim que a gente debate alguma coisa, sabe? Não é com ideias. Isso. Ideia, livro aceita qualquer coisa. Papel a gente pode escrever qualquer coisa. Agora a gente tem que ver na prática se isso vai funcionar.
Exatamente. Então, vamos lá, a primeira pergunta, cara, Peraí. Tá, quais são os primeiros passos para ter uma posse de água? Está escrito posse, Ter 25 anos, não ter antecedente criminal, ter emprego fixo, né? Precisa de comprovar rendimento fixo. Hoje, né, residência fixa, sem dúvida. Agora, hoje a questão antes a gente podia fazer o registro pela PF, era mais simples, e a pessoa não precisava estar vinculada à associação esportiva. Hoje isso está bem mais complicado. Passou a ser indeferido quase todos os pedidos, porque houve uma mudança com relação à necessidade de comprovação de efetiva necessidade. Antes era declaração de efetiva necessidade. Então isso mudou toda a interpretação E digo mais, só para estender, essa é uma interpretação ilegal, porque a Lei 10.826, ela fala expressamente que é declaração de efetiva necessidade, ou seja, eu declaro que eu tenho a necessidade de me defender. Eu não preciso comprovar essa necessidade. Né? É igual o César Melo fala. A questão é que no Brasil, quando a gente fala de arma, o direito pula pela janela. Não existe direito quando a gente fala de arma no Brasil. Tudo vira, digamos assim, É subjetivo. Subjetivo. A outra coisa, igual o Daniel falou com relação à legislação. Isso foi um erro, talvez, ter colocado tudo em decreto, porque decreto é uma norma altamente flexível, vulnerável a qualquer ataque. Então, no mínimo, isso deveria ter sido feito através de lei ordinária. No mínimo. Ideal seria uma DEC, porque aí o negócio fica mais complicado para mudar depois, independente de ideologia, que é igual nos Estados Unidos. É um direito constitucional, entendeu? Então, emenda constitucional e acabou. Aí não tem discussão. Né? Sim, exatamente. Quando você fala em declaração de efetiva necessidade e comprovação, como é que seria feita essa comprovação? Um exemplo, essa é uma pergunta para eu entender. É aí que está o que a gente está falando aqui, que é a questão subjetiva. Por quê? Qual funcionário, qual servidor público vai falar e vai avaliar essa situação? É que eu estou pensando. De efetiva necessidade. E vamos colocar aqui situações reais práticas. Você foi assaltado aqui 2 vezes, você tem 2 BOs de assalto, armado e tal. Você cumpre essa efetiva necessidade? Na minha cabeça, cumpre. Agora a gente tem que saber se o delegado vai definir essa posse, para ele você cumpre. Eu vejo coisas que não tem como cumprir. Você pode ser assaltado assim, mas você só vai conseguir comprovar depois que você já teve um prejuízo. Lembra quando eu falei que a gente quer questões que seja funcionários objetivos? Então, por exemplo, hoje na prática o que acontece? Você está sofrendo ameaça, existe uma pessoa que notoriamente sabe da cidade, é uma pessoa perigosa, essa pessoa está te ameaçando, você tem comprovação ali através de testemunhas, você tem coisa de correto, houve um atentado, não sabe tudo mais, você junta tudo isso e comprova a efetiva necessidade de aquisição de arma de fogo para a sua defesa. Aí você vai mandar isso tudo no delegado federal, que vai analisar. Só que a subjetividade esse delegado vai pegar, vai analisar e vai falar, olha, eu acho que nesse caso ele tem jeito. Não, eu acho que não. Então, assim, imagina se é um profissional, que ele dá para um profissional, né? Imagina se é um profissional, servidor público, enviesado. Essa pessoa não vai te dar aquisição. E você imagina também, você que você citou, ser ameaçado e tal. Você imagina se não deu tempo nem do cara fazer isso. Se na primeira ameaça eu acho que qualquer pessoa que tem um pouco de sanidade, se a gente analisar pais que tem um índice de homicídio, o Daniel está com dado aqui em 2019, 45 mil pessoas. Isso é mais do que morre em guerra acontecendo. Se bobear na Ucrânia, não deve ter morrido essa quantidade de gente aqui voando. Só para você ter ideia do que teoricamente a gente vive e acha que é normal
E ainda tem alguém que fala assim, mas por que a gente precisa de arma? A gente precisa de arma porque as pessoas estão morrendo aí na rua o tempo todo. Ah, mas isso é paranoia, não sei o quê. Pode ser que isso nunca aconteça na sua vida. Pode. Mas se acontecer uma vez só, não precisa acontecer de novo. Entendeu? Então eu não quero correr esse risco. Eu não quero não poder proteger a minha família, minha mulher, meus irmãos, minha mãe, meu pai. As pessoas que eu amo. Eu não quero isso. Eu não quero terceirizar isso. Porque por mais preocupado com o policial seja, mais dedicado que ele seja, eu conheço muitos que são extremamente dedicados, que vivem por aquilo ali, não tem como ele brotar na sua casa. Ele não é onipresente, entendeu? Não tem como ele materializar. Então, demora um tempo para a instituição para poder chegar na sua casa, que talvez em 2 minutos é o suficiente para ele desgraçar a sua vida de uma maneira que você não tenha como voltar atrás, entendeu? A gente não quer obrigar alguém a ter uma arma, a gente só não quer perder o direito de ter, né? Você não é obrigado a ter, mas você também não pode querer tirar o meu direito de ter, né? Mas aí te respondendo, resumo de respondendo essa pergunta, a diferença da declaração, né? Para a comprovação, e é o que a lei fala, para aquisição de posse, faça a declaração de sua integração, declaro o tempo de necessidade. Para porte de arma é diferente, para porte de arma é teria que comprovar. E a comprovação, a diferença entre declaração e comprovação é essa, eu tenho que comprovar fatos que demonstram faticamente que eu tenho a necessidade de aquisição de arma. A declaração é simplesmente uma Isso, mas isso aí, antes, como o Daniel está falando, antes, a mera declaração era aceita. Eu preciso, ponto. Você declarou que precisa. Agora, o pré-requisito que era do porte antes, a comprovação. Ela passou. Exatamente, ela passou para a porte. E é uma interpretação errada. Errada e que é o que veio a impossibilitar praticamente todos os registros PF hoje. Entendeu? Então, hoje, igual você falou, qual é o caminho para a pessoa ter acesso à arma mais fácil? Se torna a casa. É o caminho mais fácil e que, digamos assim, é onde a gente encontra talvez também o maior abrigo legal. Entendeu? É aquela luta de cena, você tem sempre que Sim. Deixa eu criar um paralelo no que você está falando, puxar um ganchinho, porque assim, as armas da Polícia Federal são armas para defesa. As armas de esportivo ligado ao Exército são as armas do acervo dos CACs, tiro esportivo. No entanto, aí eu vou responder isso porque uma pessoa já me perguntou. Isso é interessante. Se uma pessoa entra na minha casa, a minha arma, por exemplo, de tiro esportivo, ela não pode estar anunciada até cá, ela tem que estar lá dentro da caixinha dela, separada da munição e tudo mais. Tá? Mas, Daniel, essa arma pode ser utilizada para eu me defender? Pode. Por quê? Aí o que estaria me abrigando juridicamente é a legítima defesa. Não é um instrumento que está ali para a defesa. Ele não é um instrumento. O instrumento é a arma da PF. Né? Ela pode estar lá, anunciada, carregada, pronta para eu poder utilizar. Mas e se eu utilizo a outra? Se eu utilizar qualquer meio. Entendeu? A legítima defesa descrita qualquer meio para eu me defender de maneira moderada. Uma agressão atual ou iminente. Ou seja, eu utilizar dela preenchendo todos esses requisitos de maneira moderada, suficiente para não ter excesso na legítima defesa e tudo mais, ela vai ser só um instrumento, como se fosse uma faca, como se fosse um pedaço de pólvora, entendeu? Qualquer coisa. É um instrumento. Então, assim, ela pode ser utilizada? Ela pode. Só que a finalidade dessa arma não é para isso. A finalidade dessa arma é para esporte. Entendi. Assim, igual, por exemplo, a finalidade do cara é te levar a algum lugar, certo? Mas se o cara te cercar, você tá sem nada ali, você teve uma oportunidade de jogar o carro dele ou pra você sair dali, você vai fazer, não vai? Mas você usou aquele carro naquele momento, foi sua arma, certo? Não, agora o que ele falou clareou totalmente a minha ideia de como funciona. E isso já é uma jabuticaba, né? Porque se a gente falar, o Coutinho tem uma arma,
Não interessa em que tipo de registro sua arma esteja. Se você é atirador esportivo, se você é um cara que gosta de divertir final de semana lá sem atirar, sem responsabilidade de competir com ninguém. A questão é o que você vai fazer com essa arma. O que importa, não me interpretem mal, não é o registro da arma, mas é a mão que segura a arma. A mão que segura a arma, ela pode estar segurando uma arma registrada ou não. Se for um cara honesto, um cara dotado de valores, ele não vai prejudicar ninguém com aquilo. Do mesmo jeito que a minha arma está registrada, mas se ela cair na mão do ignorável, você acha que ele vai ter a mesma conduta que eu? Você fala, e aí a gente pensa o seguinte, nessa questão de não é a arma e sim a mão que segura ela. Eu tenho certeza que muitos cidadãos de bem já conseguiram defender sua família com a arma na mão, sem precisar sequer fazer um disparo. E na maioria das vezes eu concordo. E muitos Na maioria das vezes. já conseguiu defender. E às vezes nem vira estatística. Nem vira estatística. Isso também é uma coisa muito É importante. que não fala na estatística. A arma, ela sempre é colocada na televisão como uma coisa pejorativa, como uma coisa ruim, como uma coisa que sempre é instrumento de massacre, principalmente pessoas que nós temos essas questões de escola. Outra coisa também muito importante quando a gente fala de arma. Poxa, a gente vive numa sociedade tão hipócrita, tão demagoga, que tudo aqui que tem valor, principalmente financeiro, né? O ser humano adora isso, é protegido com dinheiro, com arma, certo? Você vai no banco, tem gente armada lá. Você vai, o cara está transportando valor na rua, entra, cara, tem gente armada lá. Câmara, deputado, estado consertado por arma. Poxa, por que nas escolas não pode ter gente armada, cara? Quer quantificar? Por quê? Será que as crianças não têm valor? Entendeu? Será que a criança não merece a mesma proteção que o dinheiro ou que um político? Deveria ter mais valor no político. Pô, cara. Quer quantificar isso? Entendeu? Isso. Mas aí você vai falar, aí você vai falar assim, na escola, não pode, porque a criança vai ver, é o que a gente escuta. Pô, cara, isso vê que você vai Você vai ver de jeito. Você vai criar criança fora do mundo que não tem enfrentamento, que não tem bandido, que não tem assalto. Que mundo é esse? É um mundo que só existe no livro. E a gente consegue quantificar isso, porque todo debate que você for ver no Brasil sobre arma de fogo, as pessoas que utilizam os dados utilizam assim, mas teve tantos homicídios com arma de fogo e tal. Só que você não consegue quantificar, correto? Quantos deixaram de acontecer pela arma de fogo? Você não consegue quantificar. Mas existe um professor de de criminologia na Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, que ele conseguiu quantificar, fazer um estudo disso nos Estados Unidos. E lá, por ano, são cerca de 2,5 milhões de casos em que a pessoa não conseguiu se defender tendo a arma. Ou seja, não virou estatística de crime. Entendeu? Então ele conseguiu fazer, através disso, quantificar isso. Por ano, são cerca de 2,5 milhões de casos em que a arma de fogo conseguiu defender a pessoa sem o uso dela. Cara, isso é fantástico, porque assim, é essas coisas que deveriam ser mostradas. É essas coisas que deveriam ter oportunidade de ser mostradas, principalmente são estudos sérios. Muitas vezes, bem diferente desse, igual a gente falou de, tipo assim, de números que são fabricados para ser entregues para agradar fulano ou outro. Tinha que é o Benê Barbosa, um ícone do tiro. Ele é um ícone em todos os aspectos. Eu já vi isso aí, um cara assim, uma postura perfeita no tiro, conhecimento absurdo, experiência, né? É um professor, né? Ensina para todo mundo aí. Ele é a nossa fonte de conhecimento. Muita coisa de Fabrício Ribeiro, César Melo. Tem agora caras mais novos, irmão César, que abraçou agora, mas digamos assim, Fabrício é antigo também. E o Benê, digamos, eu acho que é o mais antigo, quando eu era menino ainda, lá no referendo, ele já tinha MVP naquela época. Era um cara que apanhou muito mesmo. E estava falando dessas questões, igual quando ela falou de índices nos Estados Unidos, de às vezes eles até lá têm esse problema de manipulação de dados. Eles pegam, por exemplo, qualquer tiroteio que ocorre,
assalto, qualquer evento com arma de fogo, houve um disparo de arma de fogo. Eles colocam aquilo ali como se fosse atentados aqueles de massa. Na verdade é porque é o seguinte, nos Estados Unidos, até que você tiver qualquer coisa com 4 vítimas, então, por exemplo, se for uma guerra de gangue entre gangue, ou se for um policial, por exemplo, um policial contra vários bandidos. Então, se você teve 4 vítimas de arma de fogo, isso é supnesse, que é assim, disparo em massa, ou seja, é considerado como se fosse uma pessoa entrando dentro do cinema matando todo mundo. Isso.